Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Como é bom estarmos juntos, reunidos aqui neste lugar especialmente dedicado para a adoração do Senhor. Como certamente todos ou quase todos sabem, nós estamos há pouco mais de um mês do nosso congresso, O Fascinante Jesus. A expectativa no meu coração é muito grande. Nós esperamos ter ali no centro de convenções, no centro de eventos de Fortaleza, 1.500 pessoas. Mas, mais do que reunir tantas pessoas, mais do que ver centenas, dezenas de voluntários trabalhando, como a gente vê aqui na época de Casa do Julgamento, é sempre algo que alegra o nosso coração, nos empolga. Mais do que ver as bandas, reunir tantos amigos e de alguma forma poder impactar a cidade com a realização deste evento comemorativo dos nossos 93 anos. Eu creio que dessa vez o que mais está me empolgando é o tema do nosso congresso. Na verdade, este é um sonho que eu tenho cultivado há uns 6, 7 anos pelo menos. Como já falamos aqui, nós tínhamos planejado realizar este congresso no ano de 2020. Mas aí, como todos sabem, o que aconteceu, nós precisamos adiar por 2 vezes e agora, então, estamos tendo essa oportunidade de realizar o congresso. E nós estamos com essa expectativa, eu estou com essa expectativa, porque eu acho este tema, o Fascinante Jesus, realmente fascinante. Eu acho um tema muito especial. E eu queria já ir aquecendo o seu coração, porque Jesus é tão grande, a sua obra é tão maravilhosa, que eu penso que um final de semana, por melhor que sejam os nossos preletores, ainda é pouco para a gente conseguir captar muito do que Deus quer nos falar acerca do seu Filho. Quanto mais eu leio e estudo sobre Jesus, mais eu fico empolgado. E olha que eu já tenho muitos anos de caminhada cristã. Eu tenho 62 anos e aceitei Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. Aí você pode fazer as contas, né? Quanto tempo eu já tenho de caminhada tendo Jesus como referencial da minha vida. Mas eu quero muito, a minha oração nesse tempo tem sido, Senhor, que esta seja uma oportunidade para que a minha visão, a minha percepção de Jesus seja ainda ampliada. E não apenas aconteça isso comigo, mas com todos os participantes, com os membros aqui de nossa igreja, com os membros de outras igrejas que estarão ali e com os nossos convidados. Que possamos sair mais empolgados, mais impressionados, impactados com a pessoa de Jesus. E por isso, eu decidi fazer uma série. Eu ainda não sei exatamente de quantos sermões, eu não vou falar talvez quantos para não assustar os irmãos, mas o fato é que eu quero falar sobre Jesus em diferentes facetas da sua vida. Todos nós sabemos que Jesus é o fundador do cristianismo, que em termos numéricos é a maior religião mundial. O cristianismo não é a religião predominante em todas as áreas do mundo. No mundo ocidental, sim. Lá no Oriente, não. Mas em todos os lugares do mundo, até onde sabemos, em muitos lugares, há pessoas que conhecem a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós pensamos sobre o cristianismo, não há nenhuma versão autêntica do cristianismo, verdadeira, que não tenha Jesus como a principal personagem. Jesus está, por assim dizer, no âmago da nossa fé. Ele é o centro imprescindível do cristianismo. Se tirarmos Jesus deste lugar, nada sobra que possa ser chamado de cristão. Por que assim? Afinal de contas, algumas outras religiões mundiais, se por alguma razão se descobrisse que esse fundador, o fundador dessa religião, não tivesse existido, ainda assim esta religião poderia continuar existindo por muitos e muitos anos, porque elas se baseiam em ensinamentos, em certas doutrinas, em certos preceitos que
podem ser praticados, podem ser lembrados, podem ser alvo de reflexão, independente da figura do Criador. Mas com Jesus é diferente. Se tirarmos Jesus do cristianismo, todo o cristianismo cai por terra. A existência de Jesus é fundamental para que se continue no mundo a religião cristã, porque o fundamento do cristianismo está na pessoa de Jesus. Não se pode separar os assuntos, as doutrinas do cristianismo da pessoa de Jesus, porque muito do que ele falou se refere a ele próprio. Ele falou bastante sobre o reino de Deus. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que este foi um tema que Jesus apresentou muitas e muitas vezes, mas ao mesmo tempo nós sabemos, estudando a Bíblia, que ele é o rei desse reino. Então nós não podemos amar a pregação de Jesus, nós não podemos lidar com Jesus com o cristianismo, sem focarmos, sem pensarmos na sua pessoa. Mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de responder a esta pergunta que Jesus fez aos seus discípulos mais de uma vez. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Em outras palavras, a fé cristã está não apenas em reproduzir a fé de Jesus, mas reproduzir e vivenciar a fé em Jesus. Isso significa que Jesus é muito mais do que um mestre. É muito mais do que alguém que deu um grande exemplo de vida, embora ele seja tudo isso. Jesus não se limita a falar sobre Deus à humanidade. Ele traz a pessoa de Deus à humanidade. Jesus não se limita a falar sobre a verdade, ele encarna a verdade. Jesus não falou apenas sobre a palavra de Deus, ele se revela como a própria palavra de Deus. Jesus não fala apenas sobre vida espiritual, ele se apresenta como fonte da vida espiritual. Qualquer pessoa que tente diminuir o que Cristo falou sobre si mesmo, que queira focar apenas nos ensinamentos éticos e morais de Jesus, não vai conseguir êxito para viver plenamente a vida que Deus planejou que ele vivesse. Qualquer igreja que deseja apenas enfatizar os ensinamentos de Jesus, excluindo o próprio ensinamento de Jesus acerca de si mesmo, essa igreja jamais vai prosperar, essa igreja jamais vai crescer, porque o cristianismo está enraizado na figura histórica, na pessoa de Jesus de Nazaré. Muitos são os depoimentos acerca de Jesus, de muitos homens, inclusive alguns que nem podemos reconhecer como cristãos. Não sei se podemos reconhecer como cristãos, por exemplo, um homem como um grande comandante, um grande guerreiro, por assim dizer, um grande empreendedor militar, que foi Napoleão Bonaparte. Mas olha só o que ele disse, estudando a vida de grandes homens da história. Procura em vão encontrar na história alguém que se assemelhe a Jesus Cristo, ou algo que se aproxime do Evangelho. Nem a história, nem a humanidade, nem as eras, nem a natureza me oferecem coisa alguma com que eu possa comparar ou explicar. Então nós temos aqui o depoimento deste homem que foi tão importante no seu país, no seu tempo. E aí a gente se pergunta, por que até mesmo aqueles que não são teólogos, muitas vezes ficam impactados com a pessoa e a vida de Jesus? Por que Jesus é tão singular e fascinante? Perto do fim do primeiro século, já não haviam tantas pessoas vivendo que tinham conhecido Jesus pessoalmente. Mas um deles, já bem idoso, foi João, o apóstolo João. E ele, então, procura escrever as suas memórias, o que ele viveu com Jesus. Mas, diferentemente dos outros biógrafos de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, que pinçam momentos especiais na vida de Jesus, nós não temos na Bíblia um relato detalhado da vida de Jesus desde a infância até o momento da sua partida. Há algumas áreas que são obscuras, porque o foco dos evangelistas é mostrar a boa nova do Evangelho que Jesus encarnou. Por isso nós temos alguns fatos da sua infância,
um fato na sua adolescência e o restante a partir do seu ministério, focalizando principalmente a última semana de Jesus aqui na terra. Mas João coloca muito claramente o seu objetivo quando ele escreve sobre Jesus. E ele diz assim no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, enquanto os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas dão um foco histórico na pessoa de Jesus, João teve uma ousadia, por assim dizer, maior, de escrever sobre Jesus numa perspectiva filosófica ou teológica. E ele demonstra um grande fascínio por Jesus. É interessante que João era um pescador. Ele não tinha o preparo intelectual de alguém como Paulo, por exemplo. Ele não estudou aos pés de um grande mestre como Gamaliel. Mas mesmo sem muita instrução, ele conviveu de perto com Jesus e o Espírito Santo foi dando para ele uma compreensão contínua e crescente sobre quem é Jesus. E então, já idoso, ele vai fazer esse registro, tanto no Evangelho de João, quanto nas cartas que ele escreveu, cartas de 1º, 2º e 3ª João. Ele, então, tem uma relação claramente de profunda admiração e uma percepção da sobrenaturalidade de Jesus. E João começa, então, o seu evangelho fazendo já uma declaração muito impactante. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, você pode acompanhar aqui na tela este texto sagrado ou abrir a sua Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Você reparou como João começa este evangelho, e evangelho quer dizer boas notícias? Ele começa com a expressão no princípio. É exatamente as mesmas palavras que abrem a Bíblia no Antigo Testamento. O que diz Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui ele vai dizer então, no princípio, também no princípio era o Verbo. Ele está se referindo aqui, na verdade, num tempo que é anterior a esse no princípio de Gênesis. O no princípio de João, do Evangelho de João, ele é um tempo para trás ainda do que o tempo no princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ele diz que neste tempo imemorial, nesta eternidade regressiva, havia o Verbo. Alguns traduzem pela palavra logos, que pode ser traduzido para o português pela expressão no princípio era a palavra ou no princípio era o Verbo. Essa expressão de João, ela tem um significado muito especial. Ele está aqui apresentando um hino de existência a Deus, e ele diz que antes de qualquer vida na terra, antes de qualquer existência, já havia um Verbo. E João, então, usou a filosofia grega para falar de um princípio muito importante da filosofia naquele tempo. Era a ideia de que por detrás de tudo havia uma mente, havia uma razão. As coisas não se formaram por um acaso. Esta ideia da existência do mundo de uma forma impessoal, como que uma explosão ou qualquer outra coisa, não era uma ideia da filosofia grega, da filosofia que antecedeu a vinda de Jesus. Esta expressão foi cunhada inicialmente, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, pelo filósofo grego Heráclito, ou seja, a expressão o verbo ou a palavra, que no original é logos. Ou seja, para esses filósofos, havia uma causa primeira que fez com que o universo se organizasse.
Heráclito, esse filósofo tão antigo, ele disse o seguinte: a esse logo jamais haverão de conhecer suficientemente. Então nós vemos aqui um pagão, uma pessoa que não era um cristão, alguém que não era do povo de Deus, que ele apresenta esse princípio criador como um ser misterioso que deu origem a todas as coisas, que é a causa de tudo que existe. A partir de Heráclito, então, esta ideia do logos, do verbo, da palavra, começou a fascinar e impressionar os gregos. Eles começavam a se perguntar: o que mantém as estrelas em seu curso? O que controla as estações? O que deu origem a todas as coisas? Ordem e propósito são revelados no mundo. Certamente há uma lógica divina, logos, há uma ordenação, uma mente brilhante por trás de tudo isso. João, então, depois de muita reflexão, mesmo sendo um pescador, ele certamente teve algum conhecimento de filosofia e ele tem, então, esse insight extraordinário. Ele diz: esse verbo, do qual Heráclito falou tantos anos atrás, na verdade, é o Cristo. Ele é o próprio Deus Criador. Muitas vezes nós associamos a ideia do Deus Criador com Deus Pai. É bem verdade que o Pai participou da criação, mas a Bíblia mostra com muita clareza que Jesus estava lá, que Jesus foi o agente da criação. É como se o Pai tivesse concebido a criação de todas as coisas e o agente que provocou a criação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira ideia que eu quero que você leve consigo nesta noite, depois de perceber que não existe cristianismo sem Cristo, que Cristo é uma figura central para a religião cristã, é que o fascinante Jesus é, de fato, o verbo criador de todo o universo. E como é que Deus criou o universo? Tudo aquilo que o ser humano cria, ele cria a partir de alguma coisa. Ele pega algum objeto, ele pega alguma ideia que já existe e a partir dali ele faz algo novo. Mas com Deus é diferente. Com Jesus Cristo é diferente, porque a expressão hebraica é que Deus criou tudo a partir do nada. Este é o Deus dos judeus, este é o Deus que é Jesus Cristo. Na Bíblia, Jesus Cristo participa diretamente do processo de criação. E esta percepção, ela não é apenas do apóstolo João. Não foi uma ideia que apenas João concebeu. Outro homem, inspirado igualmente pelo Espírito Santo, teve essa mesma percepção, que foi o apóstolo Paulo. E veja só o que o Paulo fala, confirma esta percepção e esta visão de João. Diz assim Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele está aqui confirmando aquilo que João fala na abertura do seu evangelho, que a criação de todo o cosmos, de todo o universo, está claramente vinculada ao verbo. E este verbo é Jesus. Por isso que nós temos aqui, quando lá na criação, temos haja luz e houve luz. Não é à toa que Jesus também é chamado de luz. Então, é o mesmo personagem. Mais do que uma força, é uma presença real de Jesus nesse contexto. E este verbo, quando nós pensamos na palavra em português verbo, o verbo sempre indica uma ação. É uma coisa que vai acontecer ou que acontece. Jesus fala e as coisas simplesmente acontecem. Quando nós pensamos na grandeza e na beleza que encontramos na natureza e conectamos todo esse universo tão incrivelmente belo e perfeito, nós podemos sim e devemos ficar extasiados com esse poder divino tão maravilhoso, indescritível. Nós somos impulsionados, quando nós pensamos nisso, a pensar: Jesus, tu é mesmo fascinante.
Se não existisse o mundo, se não existisse o Senhor, o mundo não existiria. Se tu deixasses, por alguma razão, de existir, todo o universo desintegraria. O que eu estou tentando mostrar hoje à noite, meus irmãos, é que independente da maravilhosa obra que Jesus vai fazer, quando ele andou aqui na terra, Jesus faz parte deste processo de criação do mundo complexo e maravilhoso, do planeta em que vivemos, mas não apenas do planeta, mas de todo o sistema cósmico. Jesus apresenta, então, uma outra realidade maravilhosa. Ele mostra que Jesus não é apenas Deus, mas esse Logos, Criador de todas as coisas, ele virou gente e veio habitar entre nós. É o que ele diz lá no capítulo 1, no versículo 14. Aquele que é o Verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é fascinante porque Jesus é o Criador do universo. Ele faz parte desse processo de criação. Mas Jesus é fascinante também porque ele é o Verbo que veio morar conosco, que veio habitar aqui no planeta Terra. E aqui então nós temos um mistério e um milagre que os teólogos costumam chamar de encarnação. É interessante que esta apresentação de Jesus, feita por João, ela tem um aspecto extremamente novo, singular. Lembre-se que eu disse que os filósofos gregos criam, o que os filósofos gregos criam no primeiro século? 500 anos antes de Cristo, quando esse termo logos foi cunhado, havia então Heráclito, que criou esse termo. Mas depois dele veio um outro filósofo muito famoso também, que foi Platão. E nos dias de Platão, muitos criam que o conhecimento poderia vir apenas a ser comprovado por aquilo que é material. E ele dizia que havia, além do mundo material, um mundo de ideias. E esse Platão, tão famoso, também disse o seguinte: é possível que um dia se manifeste Deus, um Logos, que revelará todos os mistérios e tornarão claras todas as coisas. Olha só o que ele está dizendo. Ele já começa a admitir a ideia de um Deus. Ele diz, é possível que um dia esse Deus que fez todas as coisas, ele se manifeste. Obviamente ele não acreditava naquilo que estava registrado lá no Antigo Testamento. Ele não tinha uma fé judaica. Mas num lampejo extraordinário, João se apropria desta ideia de Platão. E ele diz, ouçam gregos, aquilo que está ocupando o pensamento filosófico de vocês há séculos e séculos, agora se concretizou. Esse Logos, Criador, de fato agora veio à Terra. Isto que Platão falou há tantos anos atrás como uma possibilidade, aconteceu. É impressionante, então, esta conexão que o Espírito Santo trouxe à mente de João e que é verdadeira. Esta era uma ideia, para muitos, absurda, revolucionária. Mas, se Platão acertou, e ele acertou, quando ele falou que haveria um Deus que deveria se manifestar aqui na Terra, mas ele não defendia a ideia de que esse Deus poderia se materializar. Ele defendia a ideia porque ele achava que havia um grande abismo entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o mundo material e o mundo das ideias. Ele defendia, vai haver uma manifestação, mas nunca será algo material. Aí João transcende. João vem e disse assim, olha, esse Logos realmente existe, esse Logos é Jesus, e esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo material e o mundo das ideias, eles agora se fundem um com o outro. Por isso que ele diz assim em 1 João capítulo 1, versículo 1. Aí João já avança um pouco mais. Ele diz, o que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e aí ele vai começar a falar sobre Jesus. O que João está dizendo aqui? Esta ideia de Platão é verdadeira, mas ela é incompleta. Porque Jesus realmente veio, este Logos realmente veio, mas nós podemos tocar nele. Ele caminhou conosco, ele esteve conosco fisicamente. A encarnação deste Deus que criou todas as coisas foi uma encarnação real. Não, Jesus não era uma espécie de holograma de Deus. Jesus não era simplesmente uma imagem de Deus que você poderia ver em 3 dimensões, mas que poderia sumir de um momento para o outro. Jesus, de fato, encarnou num corpo humano, sujeito a todas as mazelas de um corpo corruptível. Ele é o próprio Deus que se autolimitou, que se minimizou para entrar em contato conosco, para compreender a nossa realidade de uma maneira que ele nem poderia compreender anteriormente, até que passasse por essa experiência. Isto é algo impressionante. E eu penso que os discípulos que tiveram o privilégio de ver este Deus encarnado, certamente tiveram dificuldade de entender isso. Esta compreensão veio depois. Você imagina Pedro e João, numa noite estrelada, lá às margens do Mar da Galileia, deitados ali olhando para cima, de repente eles olham para Jesus, Jesus está ali do lado, como um ser humano, semelhante a eles, dormindo, cansado depois de um dia, talvez até roncando, porque Jesus podia roncar, não é? Era ser humano. E aí eles olham para ele, como é que esse homem... Quem é esse homem? Como é que pode ser um Deus que está aqui entre nós? Imagina a crise que eles viviam. E se você observar bem, releia, quando for possível, o Evangelho de João. Você vai ver que esse é o grande embate o tempo todo. Essa é a grande pergunta o tempo todo. Que homem é esse? Quem é esse homem? Quem é ele? Eles acusam Jesus das mais diferentes coisas. É do diabo. Só pode fazer essas coisas porque o diabo está nele. Não, não pode fazer. Ele é filho de José, de Maria. Toda a conversa ali, a discussão está em torno da pessoa de Jesus. Observe. É impressionante. Às vezes a gente lê o Evangelho e não percebe essa nuance. E eu fico imaginando aqueles discípulos, então, olhando para Jesus, e ele era tão humano, mas tão humano, apesar dos milagres que fez e das palavras misteriosas que ele proferia, que aqueles homens certamente ficaram muitas vezes perplexos. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus, aquilo ficou claro, ficou transparente para eles, como a água mais cristalina. Por isso o apóstolo João fala com muita clareza e ele vibra, olha, nós vimos a glória de Deus, nós vimos o Deus encarnado aqui entre nós. Agora, como foi que as pessoas que tiveram esse contato pessoal com Jesus reagiram à presença dele? Eles abraçaram, eles reconheceram de pronto que Jesus estava ali? Nem mesmo os discípulos fizeram isso. Nem mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, nem todos entenderam de fato quem era Jesus. E João escreveu sobre isso. E, na verdade, há um certo lamento de João nesse sentido. Nessa mesma abertura do seu evangelho, ainda no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, o que João diz? Aquele que é o verbo, que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o mundo existiu por conta da presença de Jesus, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses seus não receberam se refere ao povo judeu, mas se refere a qualquer pessoa que poderia ter reconhecido que estava diante do Criador do universo, mas não percebeu isso. Este fascinante Jesus, na realidade, meus queridos irmãos, amigos, ele foi e tem sido rejeitado por muitos. Simplesmente porque muitos têm dificuldade de reconhecer Jesus como Deus. É uma coisa realmente impressionante isso.
Jesus não foi apenas rejeitado, mas ele foi perseguido, ele foi criticado. Até mesmo e principalmente aqueles que o conheceram como aquele menino ali, filho de José e Maria, que corria pelas ladeiras de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade muito acidentada, que brincou ali com os meninos, que certamente em algum momento sofreu bullying dos coleguinhas. É interessante que o lugar onde Jesus menos realizou milagres foi exatamente na cidade onde ele cresceu. Jesus Cristo disse, nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então eles tinham dificuldade de ver em Jesus este ser sobrenatural, porque ele era muito humano. Ele cresceu como um outro menino qualquer, ele não fez nenhum milagre até o início do seu ministério. E as pessoas fixaram então aquela imagem na sua mente. Mas Jesus foi rejeitado não apenas lá em alguns lugares da Galileia, não apenas lá em Nazaré, mas principalmente em Jerusalém, capital de toda a Palestina, rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes religiosos, que não apenas o rejeitaram, mas se empenharam em destruí-lo, que se por um lado ele causava admiração em boa parte das pessoas que ficavam impactadas com os seus milagres, mesmo sem saber quem ele era completamente. Mas havia outros que estavam incomodados, e que o odiavam, e que o invejavam, e tinham poder para que pudessem persegui-lo. E foi isso que aconteceu. O fato é que diante de Jesus ninguém ficava inerte. Ele era uma figura tão impressionante que as pessoas ou gostavam dele, ou se impressionavam com ele, ou o rejeitavam. Não significa que todos imediatamente compreenderam quem ele era e qual era a sua proposta. Porém, nós que já temos a Bíblia completa, nós que já temos o Espírito Santo, podemos de fato ter uma visão muito mais ampla e real de quem é Jesus. E por isso que um grande pensador, teólogo, dos mais brilhantes de todos os tempos, C.S. Lewis, fala de um perigo que existe quando a pessoa vai ler sobre Jesus e vai estudar sobre Jesus. É famosa esta frase, ou isso que eu vou ler aqui agora, que C.S. Lewis escreveu. Ele diz o seguinte, C.S. Lewis, acerca de Jesus. Um homem que fosse somente um homem, e que dissesse as coisas que Jesus disse, não seria apenas um grande mestre moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo, porque ele é louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com o absurdo de adotar aquela postura de protecionismo que esconde nosso senso de superioridade e na qual o tratamos apenas como um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. O que esse Lewis está falando aqui em resumo? É um grande equívoco olhar para Jesus e dizer apenas ele é um grande mestre. Porque ele foi muito mais do que isso. Pelo ensinamento dele, ele falou coisas absurdas, quando ele diz, eu sou Deus. Qualquer pessoa que chegasse aqui e dissesse assim, eu sou Deus, se eu chegasse aqui e dissesse para os irmãos, eu sou Deus, ou vocês iam me jogar pedra, mandar me prender num hospício, colocar num hospício, não é verdade? Mas Jesus foi isso que ele falou acerca de si mesmo em determinado momento. Ou Jesus era um mentiroso, ou ele era lunático. Como eu não acredito que ele não é nem uma coisa nem outra, eu só posso acreditar que ele falou acerca de si mesmo. É verdade. Em resumo, é isso. Por isso que diante de Jesus, não é possível ter uma espécie de neutralidade. Nós precisamos parar e olhar para Jesus, esse Criador de todas as coisas, esse Verbo divino, e nos perguntar que tipo de relacionamento devemos ter com Ele. João explica muito bem qual é o propósito de Deus. Ele diz, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, esse Deus que veio ao nosso encontro, esse verbo divino, deseja se relacionar conosco, deseja ser recebido na nossa vida, e este receber significa crer nele de todo o coração. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que você possa crer em Jesus, crendo na sua divindade, crer que ele estava presente na criação, crer que ele veio a esse mundo com um propósito muito especial, crer que, através da sua morte na cruz, os nossos pecados são perdoados, crer que por meio dele nós temos uma nova vida e que nós nos tornamos, por meio dele, filhos do Pai Celestial. Ou podemos rejeitá-lo, porque não queremos crer no que ele falou acerca de si mesmo, ou porque não queremos mudar de vida. Eu quero convidar a cada um dos irmãos e de todos que estão aqui presentes, para que possamos descobrir cada vez mais como Jesus é fascinante. Que nós possamos crer, de fato, em Jesus, que é o Filho de Deus, e viver a vida que ele planejou para nós. A vida eterna, que não é simplesmente uma promessa futura. A vida eterna que começa aqui e agora. Jesus é o Verbo. E em nossa vida, nós temos tantas preocupações com os adjetivos que queremos carregar. Nós temos a tendência de que, se não estamos conectados com ele, a tendência do ser humano é de se colocar como centro, de se preocupar demasiadamente consigo mesmo. Alguns não confessam, mas lá no fundo dizem para si mesmos: eu quero ser o primeiro, eu quero ser o mais lindo, eu quero ser o mais poderoso, eu quero ser o mais inteligente, eu quero ser o mais honesto. Eu sou isso, eu sou aquilo. E tudo que você é, sem Cristo, vai se tornar como um pó. Tudo aquilo que você é sem Cristo, daqui 100 anos, o que vai sobrar? Daqui 1000 anos, a não ser que você seja uma pessoa muito famosa, coisa que você não é até hoje, mas pode ser que você ainda venha ser uma pessoa muito famosa e daqui a 1000 anos alguém esteja falando sobre você. Mas nós, pessoas normais e comuns, não vamos passar por essa experiência. E mesmo aqueles que o seu nome foi registrado na história, na verdade, ter o nome registrado na história, que um dia vai também se acabar, é muito menos importante. É nada. Quando você decide conjugar a sua vida com o Verbo que é Jesus. Conjugue a sua vida com o Verbo divino. Quando nós conjugamos a nossa vida com o Verbo Jesus, ele é a nossa fonte criadora. Ele é a nossa fonte de vida. Quando nós conjugamos a nossa vida com o Verbo divino, coisas que parecem ser impossíveis acontecem. Quando nós conjugamos a nossa vida com o Verbo divino, nós conjugamos a nossa vida com o amor, nós conjugamos a nossa vida com perdão, nós conjugamos a nossa vida com poder sobrenatural. Quando nós conjugamos a nossa vida com o Verbo divino, nós vivemos a verdadeira vida. Quando nós conjugamos a nossa vida com o Verbo divino, nós passamos a ver a vida numa outra perspectiva. Nós olhamos para Jesus na mesma perspectiva do apóstolo João. Aquele que o Verbo tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Conjuguemos, pois, a nossa vida com o Verbo divino, para vermos e manifestarmos a glória do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos falar com Deus. Este é um momento de reflexão pessoal. Até que ponto a sua vida está conjugada, está ligada a esse Verbo divino, que traz vida em todos os aspectos,
vida física e vida espiritual, para todo o universo e para todos nós. Feche os seus olhos e pense agora nesse propósito para o qual o Verbo Divino veio a esse mundo, para nos revelar o seu poder, para nos revelar o poder do Pai e a glória do Pai. Pare e pense sobre quanto tempo no seu dia a dia você tem dedicado à comunhão com este Verbo Divino. Quanto tempo tem parado para conjugar o seu dia a dia com esse Verbo que quer fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso que seja dado um primeiro passo, o passo da fé em Jesus. Pode ser que haja aqui alguém neste auditório, ou em sua casa agora, ou em qualquer outro lugar que nos acompanha pela internet, que ainda não depositou a sua fé em Jesus. Mas nesta noite, nesta hora, você tem a oportunidade de colocar a sua fé em Jesus, de aceitar Jesus, não rejeitá-lo, como a maioria faz, de acolhê-lo em sua vida, para que você se torne então filho de Deus, para que você viva a vida que Deus planejou que você vivesse. Uma vida que começa aqui e vai por toda a eternidade. Se esse é o desejo do seu coração, de viver esta vida que Jesus veio trazer, experimentar nele a nova criação, fale com Deus agora. Diga para Deus assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso desta vida de Jesus, que Ele que trouxe vida no começo de toda a criação, vem a esse mundo e traz agora uma vida numa dimensão muito maior. E eu quero receber esta vida, porque eu reconheço que preciso de Jesus e quero viver em comunhão com Ele. Eu não quero apenas seguir os preceitos morais do cristianismo, mas eu quero esta vida sobrenatural que Jesus veio trazer. E é em nome dele que eu oro ao Senhor. É em nome dele que eu oro. Amém.